Bom dia, pessoal. Tô aqui hoje com essas duas figuras aqui, ilustres da área de condomínio. Maravilhosas. Bom dia. Bom dia. A gente vai começar hoje o nosso podcast, um Primecast, né? E hoje a gente vai falar sobre as empresas do Simples Nacional, tributação de empresas de terceirização. E hoje, estreando aqui, estamos com essas sumidades aí do mercado condominial. O Benini, nosso amigo italiano. Italiano da região de Toscana do Ceará, né? Italiano lá do Ceará, tá? De Monsenhor Tabosa. É. Benini, obrigada por participar. Prazer é meu. Ele é especialista na área tributária, né? E contador, 35 anos de condomínio? Ou exagerei um pouquinho? Exagerou muito. Exagerei 23, muito. porque eu nem tenho idade para ter 35 anos de condomínio, tá? Entendi. 23 anos na área Contador e condominial. administrador, né? Contador e administrador. Vamos Não dar é os pouca títulos, coisa, né? Não, e é importante só reforçar o nome dele, né? Benini, que é essa figura maravilhosa. Italiano, enfim, né? Italiano, lindo, Exato. Só maravilhoso. pela cabeça dá para perceber que eu sou italiano, né? Com certeza. E nosso amigo Igor, meu Muito chefe, obrigado. não posso falar muita bobeira por aqui, porque, Se falar né? dá ruim. Dá ruim, né? Vai que... Muito obrigado. O Igor obrigado. Marçal, diretor comercial, um dos fundadores da empresa do Grupo Prime, de uma empresa de terceirização, onde eu trabalho também. E vamos começar a falar aí sobre o Simples Nacional. O Benin tem muito para agregar para a gente e queria saber como que funciona as empresas que estão nesse formato, né? Nesse regimento, né? Vamos lá. O Simples Nacional, ele surgiu em 2006 e ele é um regime simplificado, onde as empresas têm a capacidade de pagar todos os tributos unificados num só DARF, que chama DAS, né? Isso foi feito para poder diminuir a carga tributária, tá? Sendo que, pelo Simples Nacional, nem todas as empresas, nem todos os segmentos podem aderir ao Simples Nacional, tá? Nessa questão condominial, muitas empresas têm feito a adesão de forma irregular, tá? Por quê? A Lei 123 de 2006, que instituiu o Simples Nacional, ela tem as previsões legais de quais os segmentos que podem participar do Simples. E na parte que prestadores de serviço, existe o anexo 4, que só comporta vigilância e limpeza. Então, todas as empresas que prestam serviço de portaria, recepção, e estão enquadradas no Simples Nacional, elas estão enquadradas de forma ilegal. Tá. E isso é bem comum, pelo que vocês conhecem. O Igor tem 10 anos aí de condomínio, conhece várias empresas de terceirização. É bem comum essas empresas trabalharem nesse formato, Igor? Muito comum. E a ideia desse podcast aqui é exatamente isso, a gente tentar levar o máximo de informação possível, porque às vezes o próprio síndico não tem conhecimento. Muitos síndicos não têm conhecimento, e até mesmo o síndico profissional, né? Não tem conhecimento. Você Sim. foi síndica profissional Sim. durante muitos anos. Por 7 anos. Não sei se você tinha esse conhecimento, que é um conhecimento específico, né? Sendo que no Brasil é importante falar, né, Benin, aquilo que você já comentou comigo em outras conversas. O Código Penal ele é muito claro que você não pode deixar de cumprir uma lei por desconhecê-la. Então, todo cidadão, seja brasileiro, seja estrangeiro, residente no Brasil, ele é obrigado a conhecer das leis, ele não pode usar o fato de não conhecer para se defender e alegar inocência, tá? Nem o empresário e nem a pessoa que contrata, né? Exatamente. Então, assim, a gente quer levar a profissionalização para o mercado e poder falar um pouco desse nosso mercado de terceirização, que cresce cada dia mais, porque realmente para os condomínios é uma grande vantagem terceirizar, né? A gente sabe que os condomínios, eles não têm RH, enfim. Então, normalmente, quando é funcionário orgânico, eles utilizam a administradora, mas a gente vê a terceirização crescendo muito, né? E o material humano, o ser humano, é o que realmente faz a diferença. Porém, tá, dentro desse nosso segmento, existem maneiras que você consegue burlar, né? Poderia dizer assim, não sei se seria a palavra correta ou não, mas você consegue trabalhar dentro do Simples Nacional, o que é um crime, porque você vai deixar de recolher impostos que são devidos e que estão na lei. Então, quando você tem uma empresa de terceirização que trabalha com portaria, com vigia, você não pode estar enquadrado no Simples Nacional, é uma lei. Eu não lembro de cabeça agora qual que é a lei, por isso tem aqui meu amigo contador. Isso é a lei que eu já citei aqui, que é a 123 de 2006, que lá no artigo 17 que ela proíbe que as empresas de portaria sejam enquadradas no Simples Nacional. E permite que vigilância e zeladoria se enquadre. E existe um grande agravante aí, tá?
Por quê? Existem anexos no Simples Nacional. O que são anexos? São faixas de tributação que no Simples tem 5. Nas empresas prestadoras de serviço tem o anexo 3 e o anexo 4. No anexo 4, onde está enquadrado portaria e vigilância, são feitas as retenções. Retenção de INSS, retenção dos tributos federais. Já no anexo 3, não prevê que sejam feitas as retenções. As empresas que estão prestando serviço em todo o Brasil de portaria enquadradas irregularmente no Simples Nacional, elas estão usando o anexo 3. Por conta disso, não são feitas as retenções, principalmente de INSS, e ainda tem mais. No anexo 3, não tem o pagamento dos 20% sobre a folha de pagamento do INSS, tá? Onde é que existe a grande irregularidade aí? É onde o síndico, contratante, tem que estar extremamente preocupado na questão de não fazer a retenção. A partir do momento que ele contrata uma empresa que está no anexo 3 e por conta disso ele não faz a retenção, além de estar prejudicando a União pelo não pagamento dos 20% do INSS sobre a folha de salários, ainda tem a questão da retenção que não é feita. Então, a partir do momento que ele não retém, ele passa a ser corresponsável por aquela retenção não paga, tá? No Brasil, se você pesquisar, existem inúmeras reportagens onde mostram que a Receita Federal tem buscado veementemente desenquadrar essas empresas do Simples Nacional, porque elas estão irregular, e a partir do momento que elas são desenquadradas, elas têm que pagar todo o retroativo desses tributos que não foram pagos, tá? Normalmente o que acontece? A empresa não vai ter condição de pagar tudo isso, então o condomínio e o síndico vão responder tanto administrativamente quanto penalmente pela não retenção. Então tem que ficar muito alerta, porque pode se transformar não só num problema de pagamento de tributo, vai se transformar certamente, de acordo com o Código Penal, num problema criminal. Para o síndico ou o contratante. Para o síndico ou o contratante. Mas basicamente, assim, pegando tudo isso que o Benim falou, e que é extremamente técnico e correto, baseado na lei, hoje muitos empresários do nosso segmento, eles abrem a empresa de portaria. Dentro do Simples. Ele vai prestar serviço de portaria 24 horas, de vigia 24 horas, aí tem o limpeza, enfim. O nosso ramo, né? Facilities. Sim, sim. Então, ele coloca dentro do Simples Nacional, tá? Sabendo que é ilegal, e ele presta serviços dessa forma. Às vezes não sabendo. Às vezes não sabendo, mas enfim, como o próprio nosso amigo Benini disse, o empresário, ele tem total... O empresário não, o cidadão brasileiro, ele tem total conhecimento. Mas é muito difícil o empresário não saber por quê. Hoje, para você abrir uma empresa no Brasil, você precisa de um contador. E todo contador sabe que esse segmento está impedido ao Simples Nacional, porque a lei é muito clara. Sim. Então, o empresário normalmente já entra sabendo que ele está agindo de forma ilegal. Normalmente, e ele então ainda já utiliza sabe, né? o Simples, pessoal. O Simples Nacional está muito claro, sabe? Ele é para pequenas empresas. Uhum. É tanto que tem a limitação de faturamento, tem a limitação de faturamento de 400 mil mês, 4 milhões e 800 mil ano. O que é que os empresários fazem? Eles acabam abrindo várias empresas em nome de laranjas, para poder chamar o que a Receita chama de fracionamento do faturamento. E isso a Receita Federal tem agido muito fortemente buscando isso, porque além daquele crime lá de não ter as retenções, ainda estão envolvendo laranjas, que na legislação chama-se de figuras interpostas, tá? Então, o condomínio vai acabar, o síndico, prestando serviço para uma empresa fantasma, uma empresa que está no nome de laranja. Isso pode desencadear um grande processo criminal em que o síndico também vai ser chamado a falar durante o processo, tá? E aparentemente isso é comum, né? É comum. A gente vê muitas empresas dessa forma. O que é ruim para o mercado isso? Né? Primeiro, porque nós, empresas que pagamos de forma correta, que estamos ali enquadradas no regime tributário correto, nós não conseguimos competir, porque normalmente essas empresas, elas têm um preço menor do que a gente. Seja, estão deixando de
pagar vários impostos que nós obrigatoriamente pagamos, né? Que não tem almoço grátis, né, Igor? Porque Exato. eu que trabalho nessa área, não faz muito tempo, mas eu trabalho com condomínio há bastante tempo, a gente tem ali a nossa planilha de custo e a gente tem uma margem muito baixa, né? A terceirizada tem uma margem muito baixa, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, uma empresa tributada pelo lucro presumido ou pelo lucro real, que são os dois outros tipos de tributação que existem no Brasil, elas pagam em termos de 16,33% em média de impostos federais, tá? Uma empresa pelo Simples Nacional, no anexo 3, ela inicia pagando 6% e até 180 mil de faturamento ela está pagando 6% só de tributos. É desigual, né? Totalmente desigual. Isso é que acontece, além de só pagar os 6% de tributos federais, ela ainda não tem os 20% sobre a folha de pagamento. O que é que eu tenho visto durante esse período, desde 2006, quando se iniciou o Simples, é que as empresas, elas colocam na planilha de preços dela o valor do INSS, que ela não vai pagar, e coloca a previsão tributária 16,33, que não é a real. Ela prevê aquilo, mas não executa aquilo. Executa, tá? Então, ele se beneficia, o empresário se beneficia diretamente numa economia tributária gigante, ilegal, e não repassa isso para o governo. Então, o condomínio, o cliente que contrata a empresa do Simples, está fazendo com que eles enriqueçam de forma ilegal. E muito direta, sabe? É desigual competir com esse pessoal. E nesse formato, Igor, você que está aí há bastante tempo no mercado, imagino que deve se incomodar bastante, porque você vê, assim, a tua empresa pagando tudo regular, com uma margem baixa, e aí você não consegue competir, e muitas vezes o cliente vem com argumento para você, de que eu vivo isso também, de que a outra empresa está muito mais em conta, e ele vai fechar por conta do preço, e não vê todo esse outro lado, e as problemáticas que ele pode ter. É isso, Igor? Exatamente. E é onde a gente tem essa luta constante para conseguir fazer com que a nossa empresa ganhe também pela qualidade, né? Porque aí a gente investe, além de pagar todos esses impostos e ter uma margem menor, a gente está constantemente investindo na empresa para que ela consiga levar para o nosso cliente diferencial. E aí a gente ganha não pelo preço, mas pelo diferencial e pela qualidade que a gente tem no mercado. Mas é bacana a gente ver que o mercado ele vem se profissionalizando, então tem muito síndico profissional, tem muitas administradoras, e a ideia é realmente isso, é ligar virar essa chave para que as pessoas comecem a olhar para isso, né? Para que tenha ali alguns requisitos na hora de contratar uma empresa. Se você for reparar, Emily, as empresas terceirizadas, elas são as empresas de maior custo dentro da composição do valor de condomínio. Sim. Né? Então ela chega a ser 50%, 60% do valor total ali do condomínio é o custo da empresa de terceirização. Pessoas dentro de condomínio é o mais caro, né? Exato, né? O material humano é o material mais caro e mais precioso que existe, né? E é um valor alto, é uma fatura alta. É representativo, né? Representa demais. E é por isso também que eles buscam custo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia não tá fácil para ninguém. E aí todo mundo quer reduzir o custo de condomínio, né? Já existe muito essa cultura de sempre querer ter um condomínio cada vez mais barato, né? Sim. Mas enfim, e o que tá certo também, realmente as pessoas precisam brigar por ter um custo menor. Porém, é aí onde acontece o erro, porque o barato é aquela famosa frase que o barato sai caro. Você está contratando empresas no Simples Nacional, muitas vezes o síndico não tem conhecimento disso e ele poderia dizer que ele está cometendo um crime. Porque a sonegação de impostos no Brasil é um crime. É um crime. É um crime sujeito à detenção de 8 anos de reclusão, tá? Essa situação da problemática das empresas se enquadrarem no Simples, ele ficou tão gritante que em 2015 a Receita Federal editou o ato declaratório número 7, onde ela foi muito clara e específica, mostrando que empresas que prestam serviço de portaria não podem aderir ao Simples Nacional, tá? Então, quem for contratar, sempre que a empresa procurar, seria interessante o contratante solicitar à empresa que ela traga uma cópia do ato declaratório número 7 da Receita Federal de 2015, que lá vai estar muito claro que ele não pode aderir ao Simples Nacional. Então, seria assim, você está fugindo de uma coisa que está muito clara para todos nós, tá? A Receita tem visto isso com muita preocupação, porque o volume cresceu muito, não só no Paraná, mas em todo o Brasil, e pessoas vão acabar sendo penalizadas por alegar inocência. Então, não tem jeito. Bom, vamos lá. Basicamente é assim, ó, vamos fazer o ciclo. O síndico está buscando empresas terceirizadas.
certo? Recebe as propostas. Normalmente tem 3 propostas, né? Até mais, mas enfim, sempre é meio essa regra de no mínimo 3, tá? E aí, assim, desconfiar, porque as empresas elas precisam seguir um piso salarial. Então, se eu vou seguir um piso salarial, não tem como a Prime pagar um salário X e a empresa pagar um salário menor. Isso já é um fator aí desclassificatório. Todos nós pagamos o mesmo valor de salário. Os benefícios são os mesmos, todos ditados pela convenção, exatamente, pela convenção, pelo regime de trabalho do Estado. Tá? Então, salário igual, benefícios são iguais. Partindo que a lei da tributação é igual para todos, os meus tributos, tanto sobre a folha quanto sobre o faturamento, também são iguais. O que vai diferenciar é a margem de lucro, que em terceirizadas nós sabemos que não passa de 10%. Então você tem margens diversas, de 2% a 10%. Dificilmente a terceirizada, acontece, claro, mas dificilmente a terceirizada que vai trabalhar com uma margem líquida de 15%. Né? Falando muito bem aqui do mercado pelo conhecimento que eu tenho, principalmente que é o mercado de Curitiba. Né? Então, você não tem como ter uma variação gigantesca do preço final. E quando você você, síndico, pega essas propostas e tem lá uma que está extremamente barata, você precisa realmente desconfiar. Porque algo de errado não está certo. Sim, né? O Rafael da Conceição, que é um chefe meu, ele usava uma frase, um ex-chefe, ele usava uma frase que eu gosto muito. É não confie nem desconfie, confira. Então, essa é uma coisa que na época que eu era síndica, a gente falava muito pro conselho. Porque a gente vê assim, que a grande maioria das pessoas, elas estão preocupadas com o valor final, com o desconto na fatura do condomínio. Só que isso, quando você é síndico, eu falo pros síndicos também, você é responsável civil e criminal por aquilo, né? Então, quando você está puxando aquilo para você e é o seu nome, o seu patrimônio que está respondendo ali, eu vejo que você tem que ter uma preocupação muito maior. Então, entre você fazer o mais em conta pro condomínio e você fazer o certo, você tem que fazer o certo porque é o seu nome. E normalmente o síndico, ele esquece que assim, ele tem ali um período que ele tem de mandato, né, que normalmente são 2 anos, depende da convenção do condomínio, e depois desse período, ele continua respondendo por um tempo pelo condomínio. Então, se essa empresa, porventura, vier a declarar, sei lá, falência, recuperação judicial, algo do tipo, ela não consegue... Mesmo se ela for autuada, né? O síndico já começa a responder por isso, né? Só é bom, eu lhe frisar, que a prescrição tributária é de 5 anos, tá? Então, de cada fatura... Cada mês de fatura que ele deixa de fazer as retenções, é 1 ano, são 5 anos para frente que o síndico vai responder, tá? Então, tem que ficar muito esperto com relação a isso, tá? Na prática, uma conta assim, meio de cabeça. Se a gente colocar ali, eu tô há 1 ano com uma empresa terceirizada que não tá pagando regularmente. Quanto % mais ou menos ela tá deixando de... Eu tô deixando de pagar, digamos assim, por ela não fazer os recolhimentos corretos. Você está deixando de pagar aí no mínimo 10%, porque seria 16,33%, ela só está pagando 6%, mais 20% sobre a folha de salário. Isso é conta grosseira, tá? Estamos falando aqui... Ou seja, se eu economizei 10% ao mês com aquela empresa, no final eu posso ter que pagar, só que com correções. Não, correções não, multas pesadas, né? Nesse caso é até mais de 100%. Né? A grande questão está aí, porque, pessoal, além das multas e correções, vai ter a questão da imputação criminal. Quando a Receita Federal fiscaliza um tipo de situação dessa, e para a gente está muito claro que existe aí uma sonegação fiscal, ela vai imputar uma multa de 150%. Significa que a pessoa vai responder criminalmente. Esse processo ele vai ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que vai enviar para o Ministério Público, que vai enviar para o juiz, que vai ter um processo criminal. Tá? Não é só... Isso é bem sério, é uma coisa que não é falada, né? Não. Eu acho legal a gente estar aqui hoje, porque, veja, são poucas empresas que a gente vê falando sobre isso. Eu não conheço nenhuma empresa, acho que a Prime é uma das primeiras, assim, que vai muito para as redes sociais, que fala com o público. E esse podcast, eu acho que é algo, assim, muito legal, porque a gente não tem no mercado nem ninguém falando sobre o tema. Eu acredito que até os nossos concorrentes, muitas vezes... Claro, não desconhecem, mas não se atentaram que as pessoas estão de olho nisso.
Até porque a gente vê assim, o síndico profissional, o síndico morador, que claro, não diminui em nada, porque muitas vezes o síndico morador ele também entende muito, é muito profissionalizado e estão buscando muito conhecimento, mas muitas vezes nem o síndico profissional sabe disso, né? E é legal a gente levantar essa bandeira aqui, a gente tá trazendo esse tema, porque a gente vê que a grande maioria dos síndicos, a grande maioria dos empresários que contratam as empresas terceirizadas, eles vêm até a gente, eu sou gerente comercial do grupo, então eu entendo que, assim, na grande maioria das vezes a gente perde propostas por valor. A gente chega lá, mostra os diferenciais da empresa, a pessoa tá muito propensa a fechar com a gente, mas muitas vezes não fecha porque, Emily, olha, aquela empresa ali, ela tá 10, 15% mais barata. E aí, normalmente, o que eu faço? Eu mostro que a gente, zerando nossa margem de lucro, zerando taxa administrativa, ainda assim a gente não consegue competir com essa empresa. Então, é a história do não comparar banana com melancia. As duas coisas são completamente distintas, né? E eu vejo isso, o Igor, né, conhece bastante do mercado também, e com certeza já viveu isso muito mais do que eu, porque foi um dos fundadores da empresa e que já participou de muitas assembleias, né, Igor? Muitas reuniões, onde, na grande maioria das vezes, você acaba perdendo a proposta por uma empresa que está um valor muito mais em conta, e você sabe que ela não está trabalhando regular. Exato, e aí que a gente fala sobre a profissionalização desse mercado condominial, que é um mercado que está crescendo muito. E quanto mais profissional ele ficar, melhor. Quem ganha lá na ponta é o morador, porque ele vai estar recebendo um trabalho de qualidade e que ele não está correndo riscos, né? Aí é aquilo que a gente estava falando do barato sair caro, é porque depois, lá na frente, tudo que você economizou, se uma empresa como essa cai numa fiscalização da Receita Federal, primeiro que é quase que impossível que ela consiga pagar todas as penalizações, porque a Receita pega... Nesses 23 anos que eu estou no mercado, e o que eu tenho visto é que sempre que a Receita Federal autua alguma empresa dessa, ela nunca tem condição de pagar. Porque sabe? Não é sobre aquele cliente... Sobre o faturamento geral dela. Não é aquele condomínio, digamos. Ela daí vai atuar pelo universo no todo dela, né? tá? E o que acontece? Acaba que, como ela não consegue pagar, aí sim, a Receita Federal quer receber o dela. Então ela vai atrás do devedor solidário, que nesse caso vai ser o condomínio, representado pela figura do síndico, que é o contratante e que seria o responsável direto pelas retenções. Nós estamos falando aqui de retenções diretas e claras, sem contar... para a empresa, ela vai ser feito todos os cálculos para poder enquadrá-la no regime tributário correto, que seria o lucro presumido, nesse caso, e vai gerar uma dívida absurda que ela não vai ter condição de pagar. Então, nesse caso, vai acabar sobrando realmente para o condomínio, para o síndico responder, inclusive com o patrimônio deles. Tá? E assim, sonegação de impostos é crime, né? Então, quando você, síndico, seja morador, seja profissional. E acredite, ainda temos síndicos profissionais que não têm conhecimento sobre isso. Tá? Sobre essa lei em si, das terceirizadas. Né? Um tema bem abrangente. Exato. Recentemente também teve a lei da terceirização, né, que também faz com que esse funil vá se estreitando cada vez mais, então exigindo com que as empresas realmente tenham estrutura, porte para estar no mercado, tá? Mas, assim, muitas vezes o síndico não tem esse conhecimento, ele não tem... ele não detém ali toda a capacidade técnica para saber exatamente sobre esse assunto, por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre, para levar esse conhecimento para os nossos clientes e para o mercado em geral, alertar. Então, assim... Você pega um contrato de portaria 24 horas, que hoje gira na faixa dos R$24 mil aqui em Curitiba. Se você tem uma vantagem como Simples Nacional em torno de 15%, porque assim, também tem os impostos que a gente não comentou ali sobre a folha de pagamento, que é o Sistema S. No Sistema S, o Simples Nacional também fica isento. Ele não do Sistema contribui. S, lá no anexo 3, tá? Exato. Então acaba tendo também essa vantagem. São tantas vantagens que não dá, teria que ter uma planilha para a gente poder bem desigual, apresentar, né? bem desigual. Mas a gente pega um contrato de R$24 mil, 15%, a gente está falando de praticamente R$3 mil, um pouco mais de R$3 mil. Ao longo de um ano de R$36 mil, né, de 12 meses. Bacana, o condomínio ele economizou tudo isso, mas quando atuada, essa empresa vai deixar esses R$36 mil mais 100, 150, 200% desse valor que o condomínio vai ter que acabar pagando, né? E a gente está falando de um risco também, né, que é muito evidente e que, assim, em algum momento pode acontecer. Porque, veja, pelo que eu estou entendendo, isso não é uma brincadeira para gente pequena, né?
porque querendo ou não, o investimento é muito alto e ali a margem é muito baixa. Então, quando a gente está falando de empresas terceirizadas, a pessoa que está começando ali, é claro, você já começou há muito tempo atrás e também não foi fácil, né? Mas o que eu quero dizer é assim, você tem que ter um capital social alto, você precisa ter garantias. E o condomínio, o síndico, ele tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar porque, assim, não é só a questão de impostos, né? Porque essa empresa, ela pode estar enquadrada da maneira regular, só que ao mesmo tempo, se ela não tiver como arcar, de repente, com uma trabalhista, se ela não fizer o provisionamento muito correto, se ela não fizer uma gestão correta, ela não tiver uma boa administração, se essa empresa, né, porventura quebrar ou acontecer qualquer coisa, o condomínio continua sendo corresponsável. Então, realmente é uma brincadeira pra gente grande, digamos assim, né? Na verdade, Emily, aí eu diria que o cara tá brincando com o perigo, tá? Quem contrata uma empresa pelo Simples Nacional simplesmente tá assumindo o risco total de problemas que virão. E até a que não está enquadrada no Simples. Ela pode não estar enquadrada no Simples, mas ela tem que ter um capital social X, ela tem que ter... Ela tem que ter estrutura, né? A estrutura, né? Mas você veja aquilo que a gente estava falando de você estar sendo solidário num ato criminal. Sonegação de impostos é crime no Brasil. Exato. E aí, assim, esse empresário lá da empresa terceirizada, ele tá deixando de pagar esses impostos que ele deveria pagar e tá virando lucro para ele. Normalmente ele já trabalha com um preço um pouco menor do que a gente, então ele vai estar lá quase 10% abaixo, tem alguns casos aí bem discrepantes que eu vejo até de 20% abaixo da gente, aí realmente não sei que mágica que fazem, mas ali o que eles ganham, eles acabam também fazendo com que isso vire margem de lucro. Então, a ideia não é aqui, enfim, falar mal das empresas, né? Não, claro que não, a gente está falando hoje sobre profissionalização do mercado, porque quem ganha realmente na ponta é o morador. Então, o síndico... Novamente, a gente fala, terceirizada é um peso gigantesco ali, dentro do seu custo de condomínio. Contratar uma terceirizada não é uma brincadeira, precisa de um escopo para fazer essa contratação, precisa ter ali, fazer um checklist dos itens que são legais para essa contratação, não contratar simplesmente porque algum morador indicou, porque é amigo, porque tem um parente que trabalha numa terceirizada e vai dar um atendimento legal. Claro, o atendimento pode ser muito bacana, a gente sabe disso, a gente vê que tem várias empresas aí no mercado que são boas, tá? Que atendem muito bem, que têm qualidade, que estão enquadradas de forma legal, mas o mais importante, antes de tudo, é você fazer a verificação se essa empresa pode de fato prestar o serviço. E só fazer assim uma observação é que a grande maioria dos condomínios aqui de Curitiba, do Paraná, eles possuem administradoras. E as administradoras têm dentro da administradora um departamento de contabilidade e que eu vejo hoje em dia que muitas vezes acabam não verificando isso, né? Então, também a administradora ficar atenta, né? De novo, não é um caça às bruxas, na verdade só a profissionalização do mercado. Para poder levar o conhecimento para as pessoas, né? E a gente não está aqui para falar de empresa A, B ou C. A gente quer profissionalizar ainda mais o mercado. Que o síndico ele possa estar fazendo a contratação de uma empresa correta, seja a Prime, seja outra empresa, mas que ele esteja realmente levando o melhor para o seu morador. Quem ganha com isso é o morador. E nós, empresas, assim, a gente não tem problema nenhum de perder uma proposta comercial, enfim, nós disputamos propostas todos os dias. A gente quer realmente que o mercado esteja sendo bem atendido. Então, se a gente perde para uma empresa que ela está lá totalmente legal, fazendo o seu melhor, a gente não está perdendo. A gente precisa, na verdade, se superar dentro da nossa capacidade, dentro da nossa qualidade, para a gente levar o melhor para o mercado. Então faz com que a gente cresça. Quando eu disputo uma proposta com uma empresa maior até do que a Prime é uma empresa que está crescendo, uma empresa que tem 10 anos só de mercado, mas quando a gente disputa com uma empresa que segue todos os requisitos legais e a gente perde, seja por algum diferencial que esse cara tem, a gente acaba ganhando com isso. Porque a gente tira lições, né? Faz estratégias para que a gente não acabe perdendo novas propostas para essas empresas. Então é uma disputa legal, é uma disputa acirrada, é gostoso disputar assim. Aí quando você vai disputar com alguém que tá ali cheio de agarobagem, como diriam meus amigos lá de Monsenhor Tabosa, esses italianos lindos aqui que vêm
enfim, fica mais difícil. Porque Sim. você pode ter qualidade, você pode ter estrutura, mas você nunca vai chegar no preço. Claro. Entendeu? Até porque, assim, o sol é para todos, né? Exato. Todas as empresas que estão aí, a gente até usa esse podcast para motivar e para falar, assim, para as outras também falarem sobre isso, trazer esse tema, porque tem muita empresa aí pagando, né, o que deve ser pago. O imposto no Brasil, óbvio, não é Altíssimo. É altíssimo. A gente sabe que para o empresário é muito difícil, mas assim, as empresas estão lá, as empresas que estão regulares, elas estão lutando muito. Então, de repente, uma chamada para a gente se unir aí com essas empresas que pagam de maneira regular para trazer e falar mais sobre esse tema, porque as pessoas têm que abrir os olhos, que muitas vezes não é por maldade. Eu vejo, porque já fui síndica profissional, sei que a gente busca conhecimento a cada dia, e o síndico é um generalista, né? Ele tem que entender de tudo um pouco. Então, para ele saber dessas miúcias, assim, de uma terceirizada, eu hoje entendo muito melhor por estar dentro, mas assim, a gente precisa trazer temas como esse, falar sobre isso, e cada dia mais se profissionalizar e entender, e as empresas trazerem isso pra gente também, né? Emily, é importante frisar que eu tenho, na minha vida de contador, eu tenho 35 anos de formado em contabilidade. Como é possível? Como é possível tão jovem, Tão né? jovem. O que é que eu tenho visto? Eu tenho visto as pessoas falarem o que tu falou agora, que o imposto no Brasil é alto. Os empresários reclamando que o imposto no Brasil é muito alto, que eles não aguentam mais a carga tributária. Mas é importante frisar, principalmente para o pessoal, para os síndicos, que quase todos os impostos quem paga não é o empresário. É o cliente. É o cliente. Está tudo embutido no preço, entendeu? O que está acontecendo então? O cara está embutindo uma previsão no preço, está recebendo o dinheiro, você ao invés de estar pagando para o governo, está pagando para ele. No lugar dele, né? Entendeu? Ele que está recebendo o dinheiro que seria para o governo. Daí ele ainda vem e fala, mas o imposto é muito alto. O imposto que você está pagando para ele ficar... É muito alto. Tá entendendo? Então assim, é Tem que desigual. exigir, né? Tem que exigir, tem que exigir. A nossa luta é para que as administradoras, que são extremamente profissionais, a gente vê administradoras maravilhosas aqui no Paraná, para que elas olhem também para isso com carinho, sabe? A nossa ideia não é eliminar empresas do mercado. Jamais. Jamais. A gente quer que realmente que tenha concorrência, porque quem ganha... E profissionalização, né? Perfeito. Então, um síndico extremamente bem antenado nesse assunto, sabendo como contratar uma terceirizada, que é um dos itens de mais peso dentro da sua previsão orçamentária. A administradora fazendo essa fiscalização como deve ser feita, o mercado só tende a ganhar. E o morador é o principal beneficiário. Né? Sim, até porque o lucro do morador é o bem-estar dentro do condomínio, né? Não, nada além disso. E a segurança jurídica tem que ser colocada nesse ponto aí, porque Com o certeza. que acontece? Você está dormindo tranquilo, achando que está tudo bem, e um belo dia bate lá um ofício da Receita Federal intimando o síndico a prestar conta do que ele deixou de pagar. Então a gente está dormindo com o inimigo. Sim. Entendeu? E a gente vê muito caso na internet de síndicos, de situações assim que bem cabeludas, né? Que a gente Exato. acredita que nunca vai acontecer. Mas é exatamente isso. Quando a gente pensa que aquilo não vai acontecer com a gente, quando você menos espera, acontece, e normalmente é da pior forma, né? Porque Sim. ninguém quer receber uma cartinha da Receita Federal, né? Verdade. E assim, você imagina para o síndico, né? Depois ter que ir para uma assembleia, Justificar. mostrar para os moradores ali que Ele foi omisso. que contratou uma empresa de forma ilegal, porque a responsabilidade é toda dele. Claro. O morador vai falar, pronto, tá Como aqui, que é teu? tá aqui, toma um presentinho, agora te vira. Sim. Mas a grande verdade é que não existe o te vira, né? Vai sobrar para o morador aquela taxa que ele ficou economizando, vem, mas só que vem de uma forma pesadíssima, Sim. né? Com juros, multa e tudo mais. E de novo, né? Contratar empresas do Simples Nacional para prestação de serviços de portaria, vigia, zeladoria, é contribuir com um ato criminoso. Então, vamos começar a lutar pelo nosso país, pela nossa economia, pela justiça, pela igualdade, né? Contratando empresas corretas, que pagam seus colaboradores de forma correta, que acabam pagando seus tributos também de forma correta e engrandecendo o mercado, né? Porque aí a gente sabe que a nossa luta é grande, a gente trabalha realmente no mercado de complexidade, que a gente cuida de vidas, né? Sim. Tanto dos nossos colaboradores quanto dos nossos condôminos, né? Dos moradores, né? Porque o porteiro hoje ele tem uma função essencial, né?
dentro do condomínio. Ele é o coração do condomínio, os olhos, enfim. É a primeira pessoa. Exato. A gente tá aqui hoje, eu moro em condomínio, enfim, eu tô tranquilo porque a minha filha tá dentro do condomínio, bem assistida e tudo mais. Então, assim, ter um porteiro, um profissional de portaria hoje, bem treinado, bem capacitado, que sabe seguir o regimento interno, as normas do condomínio, e principalmente que é antenado em segurança, é mais do que um simples conforto. É o cuidado da sua casa, do seu lar, da sua família. Então, quando contratar esse tipo de serviço, que é fundamental para que a sua família esteja segura, para o bem-estar da sua família, para o cuidado, né, do seu lar em si, tenham muita atenção. E, síndico, você que seja morador ou profissional, olhe para isso com muito carinho. É o item de maior peso, a gente sabe, é custoso, é caro, né? A maior taxa do seu condomínio é a terceirizada, mas olha com muito carinho, porque o barato no final sai caro e é você que vai ter que pagar por isso, não somente você, como todos os moradores, e depois ir para uma assembleia e explicar que isso aconteceu, prestar contas disso é extremamente desagradável, você vai ter um problema gigante para você, né? Mas assim, Igor, prestar conta na assembleia é o de menos, o problema vai ser prestar conta com a justiça, sabe? Essa vai ser mais pesado, né? Porque uma hora vai chegar. E como a gente viu até notícias recentemente, a Receita Federal ela já está fazendo um pente fino nas empresas que estão enquadradas no Simples Nacional de forma ilegal. Eu aconselho a qualquer síndico ir lá no Google e fazer uma busca sobre a Receita Federal agindo em empresas do Simples Nacional em locação de mão de obra, que eles vão encontrar um monte de reportagens lá do Correio Brasiliense, estive vendo ontem, problemas lá em Brasília gigante, a Receita Federal está atrás dessas empresas, problemas em São Paulo, lá no Ceará, problemas gigantes com essas empresas do Simples Nacional. Então, faça uma busca e facilmente vocês vão constatar tudo que nós falamos aqui. Uhum. E o que a gente entrega lá na ponta são pessoas, né? Nós entregamos pessoas que estão atendendo outras pessoas. Então, é uma preocupação muito grande com as pessoas. E eu vejo isso dentro da Prime já há muito tempo, que assim, esse é o maior fator que a gente mais trabalha, a gente mais se preocupa com essas pessoas. Então, para uma empresa trabalhar regular e conseguir reconhecer e pagar tudo que é devido para o colaborador, é caro, realmente não é barato. Então, na tua previsão orçamentária lá, o síndico ele tem um valor alto para tratar com pessoas e isso é normal. Outro dia, ainda brincando, conversando com o Benini, a gente falando que seria muito mais fácil se a gente fosse IA, né? Se a gente fosse inteligência artificial. Bem mais fácil. Que a vida seria muito mais fácil. Só que não teria graça. Porque uma das coisas que eu comentei, não sei se você lembra, é que assim, se eu fosse inteligência artificial e eu pudesse não sentir, talvez eu não sentiria o amor que eu sinto pelo meu filho, que é algo surreal. Então, assim, nós somos pessoas, nós lidamos com pessoas lá na ponta e a gente precisa se preocupar com isso. A gente precisa se preocupar porque, assim, se o regime tributário no Brasil é esse e para a gente conseguir pagar corretamente aquelas pessoas que estão lá e honrar com o que elas têm, com o salário delas e todos os impostos que são devidos e todos os recolhimentos que são devidos, a gente precisa fazer isso da forma regular, é pensar por esse lado também. Não só numa questão de lucro, de a empresa estar regular ou não estar irregular. A gente tem que pensar também na pessoa que está lá na ponta, né? E para isso, o empresário tem que pagar tudo de uma maneira correta. O síndico, ele está se preocupando também com pessoas que são os moradores, que é o bem-estar das pessoas que estão lá na ponta. E também dos colaboradores, porque acaba se tornando uma família, né, Igor? A gente vê muito síndico falar assim, olha, esse porteiro você não tira daqui, porque ele é da família já. E se torna uma relação, assim, muito bacana e realmente bem próxima, né? Bem afetiva. Acho que a gente tem que se preocupar muito com isso e alertar as pessoas para isso, né? O síndico contratando a empresa que está de forma legal, não só na questão da remuneração dos seus colaboradores, mas que também é a empresa que menos corre risco, porque abrir empresa no Brasil você já corre risco logo de cara, né? Quando você abre uma empresa no Brasil você já está correndo risco. Mas enfim, eu como síndico, Benini como síndico, você como síndico, se a gente fosse, não é o caso, mas é contratar as empresas não somente avaliando o preço, tá? Você ter ali um script para você fazer a contratação correta, porque você contratando uma empresa que está enquadrada de forma correta, que corre menos risco possível e que tem o seu fôlego financeiro para cuidar muito bem dos seus colaboradores, você está contribuindo para um país melhor.
aquele colaborador vai estar sendo remunerado, vai estar contribuindo com a economia, a empresa também vai estar contribuindo com a economia, fazendo ali todos os requisitos legais. Então, isso é muito bacana. Além de você ter um condomínio saudável, ter uma empresa saudável, não só na portaria, mas em todas, né? Em todo segmento que você for contratar, você avaliar realmente a empresa que você estiver contratando. Não contratar somente por indicação, porque é parente, porque é amigo, porque conhece alguém que trabalha lá dentro. Verificar os requisitos legais, seja para a contratação de uma administradora, de uma terceirizada, de uma desentupidora, enfim, todas as empresas aqui no Brasil, elas precisam cumprir requisitos legais, seja de tributação, seja de meio ambiente, enfim, para cada segmento que se tem. Então você, como síndico, fazendo o seu papel, não você só pode dormir de forma tranquila, que você não está contribuindo para um crime, nem nada disso, você pode ficar feliz realmente, porque você sabe que o teu porteiro está fazendo um bom trabalho, que a empresa que está ali está te dando um apoio, tem estrutura, e você sabe que quem ganha lá na ponta são os moradores. Basicamente é isso. É uma análise de riscos, né? A gente tem que analisar todos eles e ver o que é o melhor para o condomínio sempre, né? E a gente pede para que também as administradoras façam esse trabalho, né? De alertar, né? A gente não está aqui realmente para derrubar ninguém, é a administradora poder, que é muito simples, né? Que ela tem lá inúmeros condomínios, então ela já fazer também ali o seu checklist, né? Sim. De verificação do que está certo ou errado, né? Porque a administradora, ela não vai penalizar o síndico. Ela não vai estar ali para causar polêmica. Ela vai apenas falar, síndico, estamos te orientando, a empresa não está recolhendo os impostos devidos, você pode solicitar para que a empresa se enquadre, ou você pode verificar essa situação melhor. Aí o síndico vai decidir juntamente aos seus moradores, ao conselho, qual a decisão melhor a ser tomada, né? Mas, fazendo isso, a gente consegue contribuir para o mercado, fazendo com que as empresas cresçam cada vez mais, gerem mais empregos, a que a gente, como empresa, a gente possa concorrer com empresas também dentro do mesmo parâmetro, né? E aí quem ganha com isso? Morador. É importante ressaltar que o síndico, a partir do momento que ele faz essa glosa, essa análise e contrata a empresa correta, com a tributação correta, ele vai dormir sossegado, tá? Porque se tiver algum problema, o problema não vai ser dele, o problema vai ser de quem sonegou. Entendeu? Então, é muito importante isso. Para que você tenha tranquilidade, para que você tenha tranquilidade. É só um ato de dizer, você está errado, você não está na tributação correta. Você me manda uma empresa com a tributação no lucro real ou no lucro presumido e a gente fecha o contrato, sem problema. E ele vai dormir sossegado. Vamos deixar a reflexão para os síndicos, para as administradoras, né? Sim. Você está contratando a empresa certa para o seu condomínio? Você está contribuindo para o mercado condominial? Porque hoje a gente vê ali síndicos moradores, como você falou, extremamente responsáveis, extremamente capacitados. Tem síndico contador, tem síndico advogado, sim, enfim. Mesmo o síndico que não tem uma formação, a gente vê inúmeros síndicos buscando capacitação cada vez mais, fazendo cursos de síndico profissional, enfim. É um mercado gigantesco, tem inúmeras possibilidades, mas a reflexão que fica é, você síndico, você está contratando a empresa correta? Você está fazendo o melhor para o seu condomínio? Exato. E para você também, né? E para você, você né? Tá trazendo segurança para você? Sim. Exato. E para finalizar, eu queria deixar um desafio para vocês dois, que eu já tinha feito e agora eu vou deixar aqui registrado, que é a gente entregar para o pessoal que estiver assistindo a gente um e-book, onde fala ali exatamente esse passo a passo que a gente precisa, o que eles precisam fazer para reconhecer as empresas que estão irregulares, qual é o formato da empresa para estar trabalhando da maneira correta. Vou deixar esse desafio aqui para a gente entregar para esse pessoal. Com o maior carinho, é um prazer gigante a gente junto fazer esse e-book para disponibilizar, para que seja um e-book bem informativo, para que as pessoas possam ter bases para a tomada de decisão, tá? Será um prazer fazer isso. Pode contar comigo também, porque a ideia é realmente fazer com que o mercado condominial cresça cada vez mais e seja mais profissional. Então, tô contigo nessa, viu, meu amigo? Perfeito. Benini, seu lindo. Tamo junto. Obrigada, gente. Obrigada principalmente o Benini de vir da Itália para cá. Exatamente. A gente tá muito feliz. Da Itália quente. Exato. Da região de Toscana, do Ceará. Do Ceará. Obrigado a vocês, é sempre um prazer estar aqui. Parabéns, viu, pelas informações todas aí. Obrigado também, parabéns pela Emily, pela ideia e por conduzir também aí esse nosso rico Primecast. Imagina, tamo o primeiro junto. de muitos. Obrigado. Obrigada. Valeu, turma. Obrigado.